Uma cirurgia muito difícil, Bolsonaro teve que passar. Eu vou trazer para vocês a partir de agora todos os detalhes, gente, porque a cirurgia acabou, já terminou o procedimento, tá? Só que a situação de Bolsonaro se agravou ali no momento da cirurgia. Ele começou a passar mal, algo que os médicos não estavam esperando. E claro, por causa dessa situação de Bolsonaro, de não estar bem ali no hospital nesse momento, após passar por essa cirurgia tão delicada, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão muito importante, porque, gente, inicialmente o Alexandre de Moraes tinha decidido que não iria permitir que os filhos de Bolsonaro o visitassem no hospital ou permanecessem com ele ali no momento da cirurgia, tá? Mas tudo mudou graças ao agravamento da situação de Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes a partir de agora. E não só isso, eu vou trazer para vocês também algo que muitos não estão pensando em relação ao Bolsonaro, porque condenado e preso, Bolsonaro ainda deve influenciar palanques em 2026. O ex-presidente avalizou o filho Flávio como candidato ao Planalto e provocou um racha entre aliados do Centrão. Vamos entender então o que está acontecendo nesse exato momento, indo diretamente a Brasília, no Distrito Federal, no Hospital DF Star, onde Bolsonaro se encontra nesse momento sendo cuidado pelos médicos que fizeram aí a cirurgia nele. Claro, gente, temos que entender que não todas as cirurgias que iriam ser feitas em Bolsonaro hoje foram feitas, tá? Do soluço, por exemplo, os médicos decidiram deixar para a semana que vem, porque Bolsonaro está em uma situação muito delicada. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, quase 194 milhões de visualizações. Bem, gente, começamos primeiro, né, com essa decisão de última hora do Alexandre de Moraes, o ministro aí do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a visita dos filhos de Jair no hospital. Vamos entender por que ele tomou essa decisão de última hora. O ex-presidente fez uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral que terminou há alguns minutos atrás. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que os filhos do ex-presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, o vereador Jair Renan Bolsonaro e Laura Firmo Bolsonaro, filha menor de idade, visitem o pai no Hospital DF Star em Brasília durante o tempo em que o ex-mandatário permanecer internado. Isso tem motivações pelo agravamento do Bolsonaro, porque nesse exato momento, gente, ele estaria até de coma, um coma induzido que pode demorar algumas horas ou alguns dias. O ex-presidente fez uma cirurgia de hérnia inguinal que teve previsão de duração de 4 horas hoje, né, no dia de Natal. O procedimento, como eu disse para vocês, foi feito no Hospital DF Star em Brasília. No despacho, o ministro ainda reiterou que sejam cumpridas as determinações dadas por ele para a internação e segurança de Bolsonaro na unidade hospitalar. Segundo Moraes, no quarto está proibido a entrada de celulares, computadores e quaisquer dispositivos eletrônicos, com exceção de equipamentos médicos, para preservar a segurança e impedir comunicação não autorizada. A fiscalização dessa medida ficará a cargo da Polícia Federal. Jair Bolsonaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal de Brasília para o hospital ontem, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Gente, uma situação que é a prisão, né? Ele está preso, então ele não pode ter privilégios nem dentro do hospital. E eu acredito que o Alexandre de Moraes autorizando o Bolsonaro a receber visita dos filhos já é um grande logro para o ex-presidente. Agora, o que ninguém tem falado e que poderá influenciar grandemente é o Bolsonaro nas próximas eleições, né? O ano de 2026 está aí começando, né? Estamos falando que daqui uma semana, né, gente, já chegamos ao fim de 2025 e o Bolsonaro, né, condenado, preso, ele ainda deve influenciar palanques em 2026.
O ex-presidente avalizou o filho Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto e provocou um racha entre aliados do Centrão. Não havia muitas dúvidas sobre o veredito de Jair Bolsonaro e outros 30 réus por tentativa de golpe de Estado. Por 4-1, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. Além dele, também foram sentenciados como partícipes da trama, entre outros, os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, o delegado Anderson Torres e o almirante Almir Ganier. O ex-presidente está numa cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E, a princípio, deve permanecer lá até 2033, quando estará com 78 anos de idade. A decisão coloca um ponto final na carreira política do capitão, que estará com 97 anos, após ter cumprido a totalidade da pena. O presidente e sua família e seus apoiadores, no entanto, ainda acreditam que esse cenário pode ser revertido. A expectativa de que o Supremo Tribunal Federal autorize o ex-presidente a cumprir a pena em regime domiciliar. Bolsonaro tem sérios problemas de saúde e necessita de cuidados especiais desde a campanha de 2018, quando foi alvo de um atentado à faca. A situação é mais complicada no campo político. Desde a condenação, o ex-presidente e seus apoiadores tentaram conseguir o apoio do Congresso para aprovar um projeto que anistiaria todos os condenados pela tentativa golpista. Além de livrá-lo da cadeia, a iniciativa ainda derrubaria a inelegibilidade de Bolsonaro, permitindo que ele disputasse as eleições do ano que vem. É bastante improvável que algo assim vá adiante, até porque o Supremo Tribunal Federal já antecipou que a medida, se aprovada, seria considerada inconstitucional. O máximo que conseguiram foi fazer avançar uma proposta de redução de penas para os sentenciados. A outra alternativa planejada pelo capitão é usar seu ainda enorme capital eleitoral como moeda de troca. Ele avalizou o lançamento do nome do filho Flávio Bolsonaro como candidato à presidência e provocou um racha entre antigos aliados, em especial o Centrão. O resultado dessa equação, seja qual for, influenciará todos os palanques em 2026. Gente, com certeza, né? O Bolsonaro continua muito forte. Não sabemos se a força que ele tem é o suficiente para ajudar a eleger o próximo candidato da direita, que pode ser o filho dele, mas pode ser também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que é aí um nome bem forte para o ano que vem, né? Outros nomes estão aí sendo avaliados, como o governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado, enfim, são muitos nomes realmente. Muitos, né, querem ter o poder em suas mãos, mas poucos realmente conseguem. Agora, gente, vocês estão vendo que o Lula tá saudável, tá bem, né? Ele, né, tá em todos os lugares ao mesmo tempo e já demonstrou aí interesse em se candidatar ano que vem e provavelmente vai se candidatar, e é com certeza um nome muito forte, e as chances de Lula se reeleger são muito grandes. Sabe por quê? Porque o Brasil está numa fase muito boa, de pleno emprego, todo mundo trabalhando, né? O preço dos alimentos caíram bastante e isso acaba trazendo, né, pontos positivos para o Lula, né? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, se o Bolsonaro e o Lula se candidatarem, né? Imagina que acontece um milagre e o Bolsonaro acaba tendo a oportunidade de se livrar de todos esses cargos e se candidatar ano que vem. Você votaria no Bolsonaro ou você votaria no Lula? Agora, se o Bolsonaro não pode se candidatar e o Flávio realmente será o candidato da direita ano que vem, você votaria no Lula ou no Flávio Bolsonaro? Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essas informações que eu trouxe para você aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!